Vizinhas, muito boa noite! Bora para a nossa live da noite. Vamos falar hoje sobre o corpo grita, o que a alma silencia. Que será que é isso, Joy? Vizinha, o nosso corpo é super inteligente. Vizinha Aline, muito boa noite. Se você puder colocar para mim aqui o tema para eu fixar, eu te agradeço. Senão depois eu vejo isso daí. Então, o que acontece? Isso, muito bom, maravilhosa. Vizinhas, o nosso corpo, ele é um oráculo. Ele é extremamente inteligente e conversa com a gente o tempo todo. Seja através de dores, de incômodos, de doenças. E nós, muitas vezes, nesse piloto automático... Boa noite, Sandra maravilhosa. Sandra, precisamos marcar o nosso encontro. Deixa eu anotar aqui, que senão eu esqueço. Peraí, vamos pegar... Falar com Sandra. Sou eu, essa sou eu. E aí, Jaque, boa noite. Vamos lá, ó. Então é o seguinte. O nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Ele é extremamente inteligente. E acontece que eu estou, acho que com o cabelo na boca. Vocês já ficaram com o cabelo na boca? Peraí, vizinha. Socorro, Deus. Vai. Ai, essa sou eu. Vamos lá. Vizinha, sabe aquele cansaço que você sente que nem descansando passa? Pois é o seu corpo conversando com você. Anabel maravilhosa, muito boa noite. Sabe aquela dor no corpo que te deixa indisposta? Que você toma um remedinho e ali instantaneamente passa, mas logo ela volta? É o seu corpo conversando com você. Sabe aquela dor de cabeça que vem hoje, vai embora amanhã com o remedinho e depois ela volta? É o seu corpo conversando com você. Boa noite, Vânia maravilhosa. Sabe aquelas crises emocionais que você vira e fala, nossa, eu estou com crise de ansiedade, porque agora virou comum, né? Comum, mas não é normal. Mas é comum eu escutar, estou com crise de ansiedade, estou com crise de enxaqueca, estou com cólicas constantes que não passam. Vizinhas, tudo isso é o seu corpo gritando aquilo que a sua alma está silenciando. Na verdade, ela quis falar com você por um grande tempo. Mas a gente, no piloto automático do dia a dia, de vou resolver tudo rápido, do meu jeito, a gente acaba calando o nosso corpo. Um beijo, Lili maravilhosa, minha mentora linda. Beijo, obrigada por você passar aqui, amo você. Boa noite, Pati, beijo. Então vamos lá, ó. O nosso corpo, ele fala aquilo que a nossa alma cala. Vamos pensar o seguinte. Pensa em 4 camadas. Nós temos a camada do nosso corpo físico, que é essa daqui, que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente vê. Aí a gente tem o nosso corpo emocional dentro do nosso corpo físico. Aí a gente tem o nosso corpo mental dentro do nosso corpo físico e a gente tem o nosso corpo espiritual dentro do nosso corpo físico. Lá quando a gente foi nascer, veio óvulo de mamãe, espermatozoide de papai. Os dois se juntaram. Quando os dois se juntaram, eles sozinhos formaram um conjunto de células chamados blastocistos. Só que esses blastocistos, sem o espírito, sem a alma, não tem vida, o coração não bate. Então, juntou células com espírito. O coração começou a bater. Nós começamos a nos desenvolver. Então, a gente começa lá, com a nossa alminha bem limpinha, bem, né, a nossa essência ali.
E aí quando a gente nasce, a gente começa a desenvolver o nosso corpo mental, que é a nossa mentalidade, o nosso emocional e viver as experiências no corpo físico. E o nosso corpo físico hoje, ele diz muito sobre as nossas emoções. Então, o formato do corpo, ele conta pra mim quem são cada uma de vocês. E ele conta pra vocês quem sou eu. Vocês sabiam disso? Coloca isso pra mim aqui. E se vocês querem saber um pouquinho do formato do corpo, que eu nem ia falar do formato do corpo, mas se vocês quiserem eu falo pra vocês. Então, enquanto vocês vão conversando comigo aqui, sabe aquelas dores que te incomodam? Aí você vai no médico e faz exame, ele te revira e não é nada físico. Pois é a sua alma querendo falar com você e você não tá escutando ela, você tá calando ela com um remedinho para amenizar suas dores. E ela tá lá falando, por favor, olha pra mim, eu não aguento mais. E a gente fica lá, deixando a sabotadora, lembra? No comando, no volante do nosso carro, da nossa vida, falando assim, não, vai, continua aí, toma um remedinho que você não tem tempo para essas coisas não. Para que isso daí é moleza sua, essa dor de cabeça aí é moleza, essa cólica aí, toma um remedinho que passa. E a gente vai calando. E o nosso corpo cada vez grita mais. Aí a gente vai no médico, faz exame, às vezes dá tudo normal. E você vai falar, mas como que tá tudo normal? Eu tô aqui com dor, não consigo engravidar, tô, com cólica constante. Pois é, a sua alma falando, não dá mais. Eu preciso que você viva uma vida mais normal. Tá demais essa correria, esse movimento para fora, ao invés de para dentro. E aí, o nosso corpo começa a adoecer, a doer. E ele fala com a gente o seguinte, tô gritando aqui tudo aquilo que você tá engolindo. Aquelas pererecas de perna aberta que cola aqui na nossa garganta, sabe? Que a gente engole. Ele tá lá gritando pra gente de dor. Seja até na própria garganta, seja nas nossas costas, seja na nossa cabeça, seja no nosso ventre, seja na nossa perna. Tá lá gritando. A perereca que você engole, aquele posicionamento que você cala, aquela emoção que você não se permite sentir porque você não tem tempo. Imagina, eu vou ficar sentindo medo? Eu sou forte, eu vou com medo mesmo. Imagina eu ficar ali sentindo raiva. Eu vou pegar essa raiva e eu vou logo dar na cara. Vizinha, não é assim que a gente resolve os nossos problemas. A gente precisa começar a se permitir sentir as emoções, entender mais sobre ela. Porque quando a gente não faz isso, além do nosso corpo gritar, ele tá falando assim pra gente, ó, você tá muito desconectada de quem você é. Você tá muito pra fora, muito preocupada com o todo e esquecendo de olhar primeiro pra você. Joaninhas aparecendo, Joaninhas são insights, então bota a Joaninha aí. Então, quando você se desconecta emocionalmente de você, você não se permite sentir as suas emoções, entender sobre as suas emoções, ou você se cala, se esquiva e não resolve, ou você vai lá na base, da agressão física, emocional, falar com a pessoa, você não tá lidando com a sua emoção, você não tá entendendo sobre ela, você só tá calando ela e externalizando ela de alguma forma que não é a melhor. A gente vai resolver todas as situações? Sim, mas a melhor maneira de a gente resolver as situações é de uma maneira consciente, de uma maneira protagonista, de uma maneira sábia. Então, quando você se desconecta emocionalmente de você, das suas emoções, você vive TPM todos os meses, a sua menstruação adianta ou atrasa, você vive escapes em todos os ciclos, você sente uma tensão nas costas que ela ferve, que ela queima.
Acontece queda de cabelo, você vive momentos de insônia, distúrbios menstruais, seu intestino trava, você vive uma fadiga constante, mesmo dormindo 18 horas no seu dia, você acorda cansada. Sabe por quê? Porque essas emoções caladas, não sentidas, elas vão virando tensão no nosso corpo. Elas vão somatizando no nosso corpo. E quando elas somatizam, elas vão ficando, acumulando dentro do nosso corpo, elas vão gerando doenças. Porque palavras não ditas, aquilo que você gostaria de dizer, mas você cala ao invés de falar, de se posicionar com gentileza, com inteligência, vão virando bloqueios aqui, ó, gerais dentro de você. E aí você bloqueia para falar, você bloqueia para sentir, você bloqueia para agir. E a sua cabeça não para. A sabotadora fica lá, dançando creu até o chão. Vocês têm o nome da sabotadora de vocês aí, né? O meu é a Creuza, que é a que dança o creu até o chão. Às vezes ela tá no nível 5, aí eu preciso trazer a minha sábia e colocar a minha sabotadora no lugar dela, porque às vezes ela grita demais por aqui. Sabe aquelas crenças herdadas que você fala assim, ah, não, diabetes é normal, a minha família inteira tem diabetes. Não, passar por essa situação de escassez é normal, todo mundo da minha família é escasso. Elas vão virando autossabotagem, elas vão virando historinha, a gente vai usando de muleta para ir se conformando com a vida meia boca que a gente vive. E a gente precisa começar a sair desse lugar que vai adoecendo a gente e da gente. Toda doença, ela tem uma questão emocional. E quando a gente só trata ela no corpo físico, ela volta. Porque a gente não olhou para a fonte, para a raiz, que é a emoção. Joaninhas aparecendo, que bom, ó, tem a Crotilde. Quem mais tem nome para sua sabotadora, coloca aqui. Então, você começa a não sentir que você tá ocupada demais. Porque você entrou num modo tão automático, tão fazedora, que você vira um trator e você se cobra para virar esse trator todos os dias, 24 horas por dia, sem respeitar que a mulher é cíclica. Mesmo você que não menstrua mais, mesmo você que não tem, retirou útero, retirou trompa, retirou ovário, não importa. Você tem a energia do ciclo feminino em você. E a gente precisa respeitar essa energia. Quem cicla, quem menstrua, respeita esse oráculo que existe dentro de você, que tá ali funcionando todos os meses. Quem não cicla mais, quem não menstrua, quem de repente não tem um aparelho reprodutor, faz esse direcionamento através dos ciclos da lua. A mulher, ela tem um oráculo dentro dela e a gente precisa começar a acessar esse oráculo, sair desse modo automático, frenético, louco, 24 horas por dia, para começar a se perceber, a se sentir, a se conhecer. É nesse lugar de eu me conheço, eu começo a saber mais quem eu sou, eu começo a usar o meu ciclo ao meu favor, eu começo a sentir as minhas emoções. É nesse lugar que eu faço o quê? Que eu assumo a mulher sábia, a protagonista, que eu começo a escutar o que o meu corpo está querendo conversar comigo. Essa dor de cabeça, ela tem uma questão. Eu tô com uma mentorada individual, ela vem a 2 encontros falando que ela tem uma dor de cabeça que não passa. Como ela tá gestante e ela tá indo para a 12ª semana,
Durante a gestação, principalmente esse primeiro trimestre, acontece da mulher sentir, dependendo, né, da gestação da mulher, uma dor de cabeça. Por conta dos hormônios, né, de toda a transformação que está acontecendo dentro de nós. Só que você vinha a primeira semana e falar para mim que sentiu dor de cabeça. A segunda semana, hoje eu fui nela e falei assim, não, vamos ver o que essa dor de cabeça tá querendo te dizer. Ah, não, porque eu já conversei. Então vamos conversar mais a fundo. Aí eu comecei, né? Tirei ela do modo automático, trouxe ela para ela, a gente aterrou, meditou, comecei a entrar num estado de baixar, né, os níveis de pensamento dela, e aí a gente chegou no ponto. No final do nosso encontro, ela virou e falou assim, nossa, faz uns 5 dias que eu tô com dor de cabeça constante, eu entrei aqui, ela queria até cancelar, eu falei, não, nós vamos olhar para isso, você não vai cancelar nada, pode vir para cá. É a sua sabotadora que quer cancelar. A sua sábia tá precisando, venha. Ela veio, ela falou assim, faz 5 dias que essa dor de cabeça não passa. E eu comecei com uma dor de cabeça insuportável e a dor de cabeça passou. Eu falei assim, sabe por que a dor de cabeça passou? Porque você olhou para onde você precisava olhar e você tava o tempo inteiro se contando historinha e recusando acessar o que precisa ser visto. Porque não é gostosinho acessar o que precisa ser visto. Mas concorda comigo que também não é gostosinho você ficar 5 dias sentindo uma enxaqueca que você não consegue nem acender a luz? Não dá, é comum, mas não é normal. A gente precisa começar a olhar para isso. E aí ela entendeu a importância de olhar para isso. Deixa eu ver, ó, da Sara, Julieta, que foi promovida a Julietona. Ai, essas vizinhas, elas são figuraça. Então vamos lá, que vocês coloquem nome para a sabotadora de vocês, porque fica mais leve a gente lidar com esse tipo de situação. Então, o que acontece? O seu corpo, ele não esquece as emoções que você está sentindo. E ele começa a conversar com você para falar assim, olha para mim. A gente precisa começar a entender sobre essas emoções que você está acumulando no seu corpo e que estão virando uma panela de pressão. Quando a gente pensa numa panela de pressão e pensa que você tampou os buraquinhos da panela de pressão e tá lá girando o pino da panela de pressão com a pressão toda dentro. Vizinha, 1 hora, o que vai acontecer com essa panela? Ela vai explodir. E quando essa panela explode, vira um estrago, não vira? Vocês já viram uma panela de pressão que explode? O que acontece depois que ela explodiu? No lugar que ela explodiu? Assim somos nós. Quando a gente fica calando as nossas emoções, a gente tá tampando o pininho da panela. E chega uma hora que isso explode em forma de doença. E a gente não precisa esperar o nosso corpo gritar através de doença para a gente começar a olhar para ele. A gente não precisa mais, com as informações que a gente tem, começar a enxergar situações comuns que não são normais. Começar a achar que é só uma dor na lombar, é só uma dor de garganta, é só uma má digestão, é só uma canseira porque eu não dormi direito, que vai se acumulando dia após dia. Se é algo pontual, olha para isso, não deixa se arrastar. Se é algo que está se arrastando, para o que você estiver fazendo e dê atenção a isso. Converse com essa dor, converse com essa doença, entenda sobre as suas emoções. O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Não normalize o que não é normal. Aí eu vou trazer para vocês algumas sabotadoras
que adoecem o nosso corpo. E que, lembra, por que adoece? Porque a gente está desconectada. Então, o nosso físico tá lá, vivendo no automático, só que a nossa essência veio aqui com dons, com talentos a serem vividos, expressados. E quando eu tô no automático, eu não tô vivendo meus dons e meus talentos. Eu tô cuidando da vida dos outros, dos dons e dos talentos dos outros. E eu tô esquecendo do meu. Aí vai vindo o sintoma físico. E a gente entra numa bola, né? Que não passa. Então eu me saboto, porque eu me desconectei de mim. E aí eu tenho um sintoma físico. E eu vou vivendo esse ciclo de dor e sofrimento. Vizinhas controladoras de plantão. Crotildona. Todas promovidas. Olha aí, muita enxaqueca. Pois é, para ficar diferente da Fabi. É isso aí, cada uma põe o seu nome. A minha é o Creuzão. Então, o Creuzão, às vezes, ele aparece por aqui. A Creuzona. Então, vamos lá, ó. Controladoras de plantão. Existe um dos sabotadores, temos 10 ali principais. Um desses sabotadores é a tal da controladora. Alguém aí sente que é controladora? A sabotadora controladora, quando ela está no volante da sua vida, ela tá lá querendo controlar tudo e todos, todas as situações, quer controlar a data que as coisas vão acontecer, quer controlar como as pessoas vão falar, quer controlar como as situações vão se desenvolver. Pois é, aí a controladora Sara. E aí, essa controladora, ela quer controlar por quê? Porque ela não confia. Ela tem medo de encarar a situação, de soltar o controle e de deixar a mulher sábia que sente fazer o que precisa ser feito. Tá faltando confiança. Aí, como eu não confio em mim, eu não confio nas pessoas, eu não confio nas situações, aí eu busco controlar. Só que quando eu controlo, eu travo todo o sistema. É como se eu não deixasse a vida acontecer. E aí as coisas começam a dar tudo mais errado do que já estão dando. Então, a gente precisa trazer a mulher sábia, deixar ela no volante, pegar essa controladora, colocar ela no banco de trás, colocar o cinto nela e falar: quem assume sou eu, que confio na vida, que confio no meu sentir, que converso comigo e que entendo o que eu preciso fazer, para onde eu preciso ir, que recurso eu preciso nesse momento. Quais são as pessoas, os ambientes, o que eu preciso fazer. Quando eu confio, eu sei que eu estou fazendo o meu movimento e o resultado vai acontecer. Quando eu controlo, é porque eu não confio que eu vou viver aquele resultado. Então, existe uma sabotadora que chama controladora. E a gente precisa pegar essa controladora, colocar ela no banco de trás com o cinto, trazer a mulher sábia, que é você, que confia no fluxo da vida, trazer para você com clareza o que você deseja para sua vida. Sabe com clareza o que você deseja? Aí você se pergunta: tá bom, o que eu preciso fazer hoje que vai me aproximar do meu sonho? E só faz. Faz o que você precisa fazer e solta como vai acontecer. O como não é responsabilidade nossa. O como você deixa pro invisível trabalhar e fazer a parte dele. Bom dia, boa noite, Flávia maravilhosa. Todo dia tá de dia, né? Boa noite, Nara maravilhosa. Sejam muito bem-vindas. Aí a gente tem uma outra sabotadora, eu só tô dando uma pincelada, eu vou trazer 3 agora, eu trouxe a primeira, tô dando uma pincelada, porque na segunda-feira que vem a gente vai aprofundar nas 10, tá? Mas a controladora, ela começa a adoecer o nosso corpo, como por exemplo as nossas trompas. As trompas, elas são um órgão para fluir, né?
Começa lá o óvulo a fluir na trompa, aí chega o espermatozoide, fecunda no óvulo, aí ele vai se transformando em blastocisto, ele vai fluindo na trompa. A trompa flui, o líquido, as emoções. Quando eu quero controlar, o que eu faço? Eu paraliso. Aí o que acontece com a trompa? Fica com a água parada, emoção parada. Água parada vira lodo. Lodo deixa a nossa trompa apodrecida. É isso que acontece dentro do nosso corpo, nos órgãos. Eu tô trazendo um dos órgãos que é afetado pela mulher controladora, que tem excesso de controle e falta de confiança na vida. Por quê? Porque a sabotadora tá lá, ó, dançando creu até o chão no nível 5 do controle. Vai falando pra mim se você está identificando aí. Aí, outra sabotadora, a hiperrealizadora. Essa daí, ela pula aqui. Então, essa ela dança, hein? O creu até o nível 5 aqui, se eu não colocar ela no banco de trás. É todo dia eu pegando ela do volante e colocando ela no banco de trás. A hiperrealizadora é aquela que não para de pensar. Ela tem 1000 ideias, ela tem uma energia incrível para fazer, para mover o mundo inteiro. Só que é tanta energia, é tanta ideia que ela começa a fazer 1000 coisas e ela não termina nenhuma. O corpo dela grita pedindo socorro. Faz anos. Ela não enxerga. O meu gritou anos. E eu até hoje amo orar e vigiar diário para que a hiperrealizadora não fique no comando da minha vida. Então todos os dias eu preciso colocar ela lá e entender o que eu preciso fazer hoje que vai me aproximar da realização dos meus sonhos. E aí eu assumo, eu realizo aquilo que eu preciso fazer hoje, com começo, meio e fim. Quais são as atividades que, se eu fizer hoje, vão me gerar mais resultado? A hiperrealizadora não gosta de realizar? Quem gosta de realizar, gosta de resultado. E aí você começa a trazer a sábia, coloca a hiperrealizadora lá no banco de trás, traz a sábia, que é você, e olha lá todas as suas ideias, tudo que você quer fazer acontecer e fala, tá, muito bem. Disso tudo aqui, o que se eu fizer hoje vai me trazer mais resultado? Faça com começo, meio e fim. Porque se você fizer com começo, meio e fim, você vai lá ativar, né? Aquele modo realizei, uau, eu tô no comando, a protagonista mandou muito bem no dia de hoje. Sua energia sobe. Quando a sábia tá no volante, a nossa energia tá lá no céu, tá altíssima. Aí o que acontece? Quando você deixa no comando da sua vida, no volante, a hiperrealizadora lá, tratorzão, fazendo, abrindo 1000 abas igual uma louca, você começa a ter problema renal, você não consegue filtrar o que você tá fazendo. Aí, né, você abre tudo, não conclui nada, não filtra. O que me traz resultado? Não filtra. Você começa a ter problema renal. E eu, Joy, tive meu primeiro problema renal aos 8 anos de idade, onde eu peguei uma super infecção, que eu fazia xixi laranja com óleo. Ou seja, desde criança, a minha hiperrealizadora grita. Lá na infância eu precisei desenvolver ela para me proteger, para eu ser vista, para eu ser reconhecida. Mas agora eu cresci. Eu mesma preciso me ver e me reconhecer. Que eu faça isso todos os dias através das principais ações do meu dia que vão me aproximar do meu sonho. Aí o cabelo começa a cair. Não tem força. E aí sabe o que acontece com essa? Com a hiperrealizadora, ela vive a infertilidade. Bingo! O que eu vivi? A infertilidade. Por quê? Porque eu tô tão distante de mim, tão distante da minha essência,
que eu estou infértil emocionalmente de mim. Aí o meu corpo não consegue engravidar, o meu corpo também não consegue gerar projetos. Ele abre 1000 abas para projetos e não fecha nenhuma. Aí começa um, sabe, você começa, aí não dá certo, você já vai por outro. Porque aquele não deu certo, aí você vai para outro. Você não consegue viver o processo. Então, o que acontece? Pega essa hiperrealizadora, coloca ela no banco de trás e assume o volante. Aí tem aquela a sabotadora. Vocês estão se identificando com alguma? Fala aí. A esquiva. Aquela sabotadora esquiva é aquela que foge do que está incomodando ela. Ela foge de resolver BO. Ela foge de se posicionar. Ela foge de resolver problema. Aí o corpo trava. Por quê? Porque ela segura tudo. Ela foge tanto, ela se esconde tanto, que o corpo trava por completo. E aí, quando o corpo trava, a pessoa sente prisão de ventre. Nossa, eu tomo tamarine, eu como ameixa, eu como fruta com casca, eu bebo água e o negócio não vai. Fica toda enfesada por dentro. Por quê? Porque tá ali se esquivando de resolver a situação. Porque tá segurando para resolver a situação, para se posicionar. Aí como segura, como não se posiciona, o corpo vai criando nódulos. Ele vai ficando todo travado por dentro, todo enodelado, não sei como é que fala. Todo cheio de nódulos, enovelado. Deve ser isso. Por dentro. E quando você segura tudo também, para não se posicionar, muitas vezes você gera compulsão alimentar. Porque você, para não lidar com as emoções, o que você faz? Você come as emoções. Para eu não lidar com elas, eu como elas. Aí você não identifica o que está acontecendo e fica toda travada. E isso vai gerando na gente doenças. Porque quando você fica enfesada, você começa o nosso intestino, ele é ligado ao nosso cérebro, é o nosso segundo cérebro. Uma vez que eu tô enfesada no meu intestino, eu tô com pensamento enfesado também. Aí a sabotadora esquiva, ela faz a festa. Porque aí que ela não deixa você se posicionar mesmo. Aí é que ela faz você comer compulsivamente e não fazer cocô. Você come e você não vai no banheiro. Aí você fica literalmente implodindo por dentro. Até quando, vizinha, a gente vai se permitir viver nesses lugares? Se identificaram com algum? Então vamos lembrar o seguinte. A mulher sábia, ela aprende, ela escuta as dores dela, ela entende que quando acontece alguma situação no corpo dela, seja uma dor, seja uma doença, aquilo é um chamado, é um convite para ela olhar mais para ela, é um convite do corpo dela falando: vizinha, você tá muito distante de mim, olha para mim, cuida de mim. Tudo aquilo que você está fazendo para o outro, faça para você em primeiro lugar. Quando você fizer para você, você vai estar muito melhor para o outro. Então, a dor, a doença, o incômodo, ele vem para te tirar desse modo sabotadora e te convidar para colocar a sábia no comando. A sábia é você, a sua essência, o seu nome. A sabotadora é aquela que durante a infância foi desenvolvida para te proteger. Mas agora ela está atrapalhando a realização dos seus sonhos. Lá atrás, foi importante você ter ela com você, lá na sua infância, para te proteger.
Mas agora você é adulta e você tem os recursos da adulta para lidar com as situações. Então agora você precisa colocar a sua criança no banco de trás para que a sua adulta assuma o comando. Criança não tem habilitação. Criança não dirige o carro. Quando um volante de um carro tá na mão de uma criança, vai dar ruim, vai dar problema, para não falar o M, vai dar. E é isso que acontece na nossa vida quando a gente está no automático. Conta pra mim se fez sentido. Acontece que você não nasceu para viver no automático. Você nasceu para viver uma vida com sentido. Você nasceu para viver se sentindo realizada. E isso só acontece quando a adulta está no comando. Quando você se permite sentir as suas emoções. Quando criança, a gente não aprendeu a sentir as nossas emoções. Por quê? Porque nem os nossos pais sabiam sentir as emoções deles. Agora a gente cresceu. E a gente está sendo convidada a aprender sobre as nossas emoções. A parar de calar elas e começar a escutar elas. E eu te convido a você se organizar para segunda-feira que vem, estar comigo no aulão do Feminino Sabotador ao Feminino Sábio, onde juntas a gente vai falar dos 9 sabotadores. Você vai identificar aquele que está no maior comando da sua vida, que está gritando, que está paralisando a sua vida. Você vai identificar aonde que ele nasceu lá da sua infância, para que você coloque a mulher sábia no comando e deixa esse sabotador lá no banco de trás, no lugar dele, quietinho, com o cinto de segurança, protegendo ele. Fica lá, quietinho. Quem assume o controle, quem sabe para onde a gente vai, é a mulher sábia, é a protagonista, é você adulta. Então, te espero segunda-feira que vem no nosso aulão. Ele vai acontecer pelo YouTube. Mas antes disso, a gente tem na quinta-feira mais uma live de esquenta. E a gente continua com o nosso acordar todos os dias às 9h40. Então, essa semana a nossa agenda tá cheia. Nós temos acordar de amanhã até sexta-feira, 9h40 da manhã. E a gente tem a live, a última live de esquenta pro aulão, na quinta-feira agora, às 18h30. Aí, na semana que vem, 18h30, a gente vai ter o aulão. E no aulão, eu vou sortear para vocês um encontro de 1 hora comigo, onde eu vou ser a sua mentora por 1 hora e você vai me trazer o que você precisar e eu te dou os direcionamentos necessários para que você tire a sabotadora do comando da situação que você trouxer para mim e coloque a sábia para assumir o comando da sua vida. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, um beijo grande no coração e até amanhã às 9h40 no nosso Acordar da Vizinha. Beijo!